É um texto que muito nos chama a atenção, e eu preciso separar algumas coisas aqui. E no capítulo 6, Deus está usando o profeta para liberar uma palavra para o povo de Samaria e para o povo de Jerusalém. O povo, depois que passou o que passou, sofreu o que sofreu, Deus levantou os seus profetas para anunciar um tão grande renovo, que já era assim a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas no capítulo 6, propriamente, no verso 8, o Senhor usa o profeta para dizer ao povo a seguinte forma: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O profeta está dizendo: olha, apenas 3 coisas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele pede de ti. Primeiro, é que você ande segundo a justiça. Segundo, que é o tema da campanha, a minha Bíblia vai dizer, é que ames a misericórdia. E para finalizar, é que andes humildemente diante do Senhor teu Deus. Só que esse tema de hoje, que ames a misericórdia, Deus falava muito no meu coração. E eu por isso pedi aos irmãos para ler Atos capítulo 3, porque é um tema que quando Deus ministrou no meu coração, Deus falou comigo: há algo que eu preciso que a minha igreja torne a fazer. Há algo que eu preciso que a minha igreja volte a fazer. Aqui eu quero te explicar. O Senhor Jesus Cristo, nós bem sabemos que Ele veio na terra. Ele separou os seus discípulos. No que Ele separou os seus discípulos, Ele ensinou os seus discípulos. Só que havia um dos seus discípulos que andava com Jesus, estava com Jesus. Só que porém ele não estava com o seu coração convertido ainda. Isso porque o próprio Jesus disse: olha, Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos, você vai fortalecer os seus irmãos. Quando você, Pedro, se converter, você vai fortalecer a minha igreja. Ou seja, Pedro, quando você entender o que é isso aqui, Pedro, chamado misericórdia, você vai passar a fortalecer, você vai passar a olhar com um olhar de compaixão, você vai passar a observar não as feridas, não o pecado, mas sim o valor que aquela alma tem para o nosso Senhor Jesus. Então Pedro, depois da descida do Espírito Santo, depois que Pedro toma a frente, mas primeiro, escuta bem, não tem como amar a misericórdia sem conhecer ou sem saber e ter a certeza que nós só somos o que somos hoje por causa da misericórdia. Não tem como usar de misericórdia se nós não temos a misericórdia de Deus cravada na tábua do nosso coração. Não tem como. Só que, para você entender, a palavra misericórdia, ela tem um potencial, Santiago, muito forte, porque a palavra misericórdia é aquilo que o pastor Rani pregou no culto de domingo, que a igreja, ela tem que voltar, e isso é virtude da igreja. A palavra misericórdia é algo que traz, que tem um amor pela pessoa miserável. É um sentimento que tem dentro do coração por uma pessoa que não merece. É um sentimento que tem dentro do coração por uma pessoa que a gente não conhece. É um sentimento que a gente cria no nosso coração por uma pessoa que não consegue se levantar sozinho. E isso é misericórdia. Foi aquilo que foi pregado aqui. O bom samaritano, ele teve compaixão.
ele teve misericórdia, embora ele não tinha nada a ver com a história, mas ele olhou o homem caído, ele olhou o homem moribundo, ele viu as feridas, ele viu o homem quase morto, mas ele falou: peraí, tem valor, ele tem valor, porque só conhece o valor da outra pessoa quem um dia andou no mundo lá fora, foi alcançado pela misericórdia de Jesus Cristo, está aqui hoje bendizendo o nome do Senhor. Tudo isso é por causa da misericórdia, e Deus quer fazer isso comigo e com você, nos dá um olhar de misericórdia pelas pessoas que não conseguem se levantar, pelas pessoas que não conseguem vencer, pelas pessoas que não conseguem caminhar sozinho. Deus vai colocar no meu e no seu coração algo chamado misericórdia pelos que não conseguem permanecer no caminho do Senhor, e só assim nós iremos ganhar o mundo lá fora para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque em Atos capítulo 3, a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, eles estavam indo orar. Só que tem alguns segredos no Atos capítulo 3, porque existia um paralítico, filho de Abraão, sofria, não conseguia andar, só comia porque as pessoas davam esmola, estava à beira do templo, não tinha forças e nem permissão para entrar. Só que algo chamava a atenção, porque eu imagino bem, depois que Deus desceu, depois que o Espírito Santo desceu, os discípulos iam orar no templo. E eu imagino aquele aleijado na porta do templo, os discípulos falando em mistério, e ele falava: meu Deus do céu, tudo que eu quero é isso. Os discípulos adorando ao Senhor, dizendo: bendito és o Senhor que criou o céu e a terra. E ele está dizendo: e eu não tenho esse direito que eles têm de adorar. Os discípulos, com a comunhão, orando uns pelos outros, saudando uns aos outros com a paz do Senhor, profetizando na vida de uns dos outros, e tudo que ele tinha era uma esmola, mas ele estava na porta do templo, ele estava observando quem entrava ali, e ele olhava e dizia: me dá uma esmola, porque ele, em princípio, quando ele nasceu, ele estava querendo um milagre da parte de Deus, mas o milagre não veio, ele acostumou com esmolas, ele estava acostumado com aquilo que o mundo tinha para oferecer para ele, ele estava acostumado com o valor que o mundo lá fora dava para ele. E eu me lembro que um dia eu fui assim, eu me acostumei com o mundo, com o valor que o mundo me dava. As pessoas olhavam para mim e falavam: Jefferson, você é um drogado, você é um Zé Ninguém. Mas eu me lembro bem que um dia Deus olhou para mim e usou de misericórdia. Eu saí da porta de lá de fora, passei pelas portas de dentro e comecei a adorar o Senhor, dizendo: Deus ainda tem misericórdia daqueles que para o mundo não tem valor. Deus tem misericórdia do bêbado, Deus tem misericórdia do drogado, Deus tem misericórdia da prostituta, Deus tem misericórdia do desviado. Mas um dia, oh glória, e aqui eu começo a ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Pedro e João estavam indo orar, Pedro e João estavam indo ao templo buscar a face do Senhor, por causa que Deus derramou e começou um mover para levantar a igreja, para levantar o povo, para levantar a igreja de Deus na terra. Uma igreja poderosa, uma igreja misericordiosa, uma igreja que não olha para o pecado, mas olha para aquilo que a pessoa simboliza para Jesus. Essa é a igreja de Jesus na terra. Aí então Pedro e João estavam indo orar, ele estava indo para o templo, e um belo dia colocaram um homem pertinho de Pedro e João, e Pedro lembrou de uma coisa. Eu vou te explicar o que Pedro lembrou. Pedro, ele estava com a sua sogra enferma dentro de casa. Ele já tinha feito de tudo quanto era sacrifício, porque ele era judeu. Ele já tinha oferecido, e há na Bíblia Sagrada que Pedro, ele estava preocupado com a pesca, que ele não pecou nada, mas ele estava preocupado por duas coisas. Primeiro, que era um sustento. A pescaria simbolizava um sustento. E segundo, com o sustento, com a pescaria, ele poderia comprar um cordeiro sem defeito nenhum,
e ir no sacerdote dizer: aqui está o cordeiro, e eu estou oferecendo esse cordeiro para que a minha sogra seja curada. Só que um belo dia Pedro não pegou nada. Jesus vem caminhando na praia, ele olha para o barco de Pedro. A Bíblia vai dizer que tinha muitos barcos. Ele olha para o barco de Pedro, ele pede a Pedro o barco: Pedro, me empresta teu barco. Pedro empresta o barco para o Senhor Jesus. Depois que o Senhor Jesus empresta, que Jesus prega, depois que Jesus faz, ele prega o sermão da montanha, ele fala: Pedro, eu sei do que você precisa. Pedro, volta lá, lança a rede e pesca. Pedro pescou. Eu me questiono muito na Bíblia: tinha precisão de Jesus ir à casa de Pedro? Tinha necessidade, porque quando a Bíblia fala que existia necessidade, o próprio autor vai dizer: e era necessário que Jesus passasse por ali. Tinha necessidade de Jesus ir à casa de Pedro? Não tinha. Mas depois que Pedro disse: eu não tenho o meu sustento, depois que eu não tenho sacrifício para que a minha sogra seja curada, aí vem Jesus dizendo: eu tenho misericórdia de ti. Depois de uma pescaria bem sucedida, vamos para a tua casa, que eu vou te mostrar que para aquela tua sogra, que era tida como uma amaldiçoada, tem misericórdia para ela. E como tem misericórdia para ela, tem milagre. Como tem misericórdia para ela, tem vitória chegando no meio da sua casa. Aleluia. Aí Pedro, ele fez um negócio em Atos, no capítulo 3, que também não era necessário que ele fizesse, mas ele fez. Depois que Pedro viveu, negou ao Senhor Jesus, ele falou: agora eu vou voltar, vou pescar, porque eu neguei o meu mestre. Jesus novamente, com misericórdia, vai atrás de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Amo. Então vamos, volta. Porque aquilo que eu tenho para você, Pedro, aquilo que eu tenho reservado na sua vida, é por causa da misericórdia na cruz do Calvário. Pedro, volta. Pedro voltou. Ele orando. Passava muitos judeus, passava muitos sacerdotes, e o aleijado estava lá. Um belo dia Pedro vai a caminho, chega, o sacerdote, o aleijado olha para ele e fala: me dá uma esmola. Pedro para, pastor. Do que Pedro para, Pedro fala: olha para nós, porque o centro da salvação de Deus na terra ainda é a igreja. O centro da salvação de Deus na terra ainda é a igreja. O que Pedro estava dizendo para o aleijado era: olha para mim. Ele estava dizendo: rapaz, veio um Jesus na terra, ele anunciou uma salvação por causa da misericórdia, então olha para nós. O aleijado olhou para ele, esperando receber uma esmola. Pedro fala: rapaz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Sabe o que Pedro fez? Ele liberou uma palavra, sim ou não? Pedro liberou uma palavra para a vida do aleijado, sim ou não? Só que tem um segredo: só ama a misericórdia quem primeiro foi alcançado por ela. E quando a pessoa que foi alcançada pela misericórdia, o interessante, irmão Romildo, é que a misericórdia não para nele. Pedro liberou uma palavra. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele entendia que bastava uma palavra para que o milagre acontecesse. Mas ele liberou uma palavra e disse: levanta e anda. Só que o aleijado de nascença não sabia andar. O aleijado não sabia. Se ele soubesse levantar-se ali, era arriscado ele cambalear e cair de novo. Só que Pedro disse: eu entendo de misericórdia, porque lá atrás eu caí, você não vai cair. A Bíblia vai dizer que ele tomou o aleijado pela mão, colocou o aleijado em pé e disse: vamos para a casa do Senhor, porque outrora você não adorava, mas eu vou te sustentar. A misericórdia que me alcançou vai te alcançar também. Vamos entrar para dentro, vamos bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Ei, levanta a mão que eu tenho
tenho uma palavra profética. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Sim, que a gente profetize também, que a gente pregue a palavra também, mas Ele quer que a gente estenda a mão, tire o pecador do lixo, do monturo, traga para a casa do Senhor, para que Ele possa adorar e bendizer o nome de Jesus. Aleluia. Esses últimos dias, Deus está nos chamando e nos dizendo: estenda a mão. Estenda a mão para aquela pessoa que não consegue. Estenda a mão para aquela pessoa que não dá conta. Ela está tentando se levantar, mas está cambaleando, quase caindo. Ei, estenda a mão, firma ela, dizendo: você não vai cair, você não vai desistir, você não vai desviar. Estenda essa sua mão. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus. Deus, Ele estava dizendo ao povo: ames a misericórdia. E no que Ele estava dizendo ao povo, Ele estava dizendo: olha, ames é para você amar aquilo que eu fiz por você. Porque pensa num povo que pecava, e Deus, com sua infinita misericórdia e amor, Ele ia lá e levantava o povo. O povo cambaleando, quase saindo, voltando a adorar os outros deuses. Ele tinha misericórdia, estendia a sua mão de bondade, dizendo: epa, firma os passos. Irmãos, nós perdemos muitas pessoas porque nós não temos coragem de estender a mão. Mas o engraçado é que só estende a mão quem sabe o que Jesus foi capaz de fazer por ele. Só estende a mão e não amaldiçoa a pessoa que está dentro de casa, porque disse: da mesma forma que Jesus me alcançou, teve misericórdia de mim e me lavou, eu vou estender a mão, porque eu sei que Jesus pode fazer isso na sua vida também. Um belo dia, eu e a minha esposa, nós fomos visitar uma família de crente. Tinha um rapaz, pastor, estava sentado no degrau do banheiro. Ele estava embriagado. E ele estava nervoso. Eu e a minha esposa, nós oramos com a família. E a todo momento ele estava lá nos observando. Eu perguntei para ele, eu falei assim: eu posso orar por você? Ele falou: pode. Depois que eu terminei de orar, eu fui lá nele, bati a mão dele assim e falei: rapaz, Jesus te ama, procura uma igreja. Ele falou que aquilo mexeu tanto com o coração dele, porque as pessoas que via ele, os crentes que via ele, só eram acostumados a amaldiçoar. E eu tenho certeza que aqui não tem, porque o nosso pastor ensina que nós somos e estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Ele saiu, isso foi no final de semana, ele saiu na segunda-feira procurando igreja. Hoje, ele é pastor de uma igreja na cidade de Pires do Rio. Mas só estende a mão porque sabe que Jesus foi misericordioso, tirou você daquela vida que você não pertencia, escreveu o teu nome no livro da vida, te deu a salvação, tem te sustentado e tem te guardado. Então eu tenho a plena certeza que por causa dessa campanha, Deus vai levantar um exército de crente que vai levantar a mão e vai dizer: vamos que eu vou te ajudar, vamos que eu vou te ajudar, vamos que eu vou te ajudar. Aleluia. Oh, glória. Porque o próprio Jesus, ele estendia a mão. O próprio Jesus, ele estendia a mão. E quando um dos seus estava pertinho de morrer, a onda ia naufragar, ele disse: Pai, socorre-me. A primeira coisa que ele fez, ele estendeu a mão. Sabe por quê? Eu quero que você estenda essa mão sua assim, ó. Essa mão sua. Junta ela na outra assim. Isso. Você está vendo que duas mãos tem mais força do que uma só?
Deus vai colocar dentro do seu coração um sentimento de compaixão. Você vai olhar para essas pessoas aí fora e vai dizer: ei, vamos para a igreja, eu vou te ajudar a se levantar. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Nós temos a palavra, nós temos levanta e anda. O levanta e anda, graças a Deus, é o Espírito Santo que está sendo manifesto na Assembleia de Deus de Caçu. Mas Deus está nos levantando, está dizendo: a partir de agora eu levanto a igreja de Caçu para estender a mão para o necessitado, para a viúva, para o órfão, para o drogado, e o nome de Jesus será glorificado. Aleluia. Escuta aqui. Dentro da sua casa, briga não, levanta a mão, estenda a mão. No meio da sua família, briga não, estenda a mão. Para aquelas pessoas que só falam de você, ei, briga não, levanta a mão e diz: eu vou te ajudar a ficar firme, porque pertinho de logo mais o nosso Senhor Jesus vai voltar. Eu não abro mão de você, eu não abro mão da sua casa. A mesma misericórdia que me alcançou também está te alcançando. Vamos para a igreja, vamos junto, vamos pelejar junto, vamos guerrear junto, porque a palavra do Senhor vai dizer que é melhor ser dois do que um, porque quando um cair, o outro o levanta. Aleluia. Ei, Deus, aqui está a tua igreja, Senhor da glória. Meu Senhor Jesus, eu peço-te, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a amar a tua misericórdia, a estender as mãos, ó Deus, para aqueles que estão aí fora precisando, Senhor da glória, que as mãos sejam estendidas para eles. Pai eterno e justo, nos ajuda, Senhor da glória, com o levanta e anda, mas nos ajuda também a estender a mão e trazer para a tua casa. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém.